Eu já disse algumas vezes a partir deste púlpito que nós entendemos que o estudo expositivo da Escritura, nós estudarmos a palavra verso a verso numa sequência, ele é a melhor forma, nós cremos, de estudar a palavra. Mas também disse que nós podemos tratar de temas e que, desde que estejam firmados na Escritura, nós podemos abordá-los. E hoje eu queria tratar de algo que esta semana me incomodou. Eu havia programado de dar sequência no estudo do Evangelho de João, mas por duas vezes, em dois encontros diferentes, eu acabei pecando contra o Senhor e aquilo me entristeceu bastante. Eu não gosto de pensar e de lembrar disso. Eu quero deixar claro, e eu coloquei aqui, que o que eu vou tratar é para mim. Não se trata de nenhum tipo de recado. Mas, como é palavra de Deus e tratou comigo, eu espero que trate com você se você incorre nesse pecado. Especialmente hoje que nós teremos a ceia do Senhor. O triste pecado da maledicência. Todo pecado traz tristeza. Ele traz tristeza para Deus porque pecado é contra Deus. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. E ele se entristece com o pecado. Traz tristeza para os cristãos genuínos quando pecam. Quando ouviram do Espírito Santo para que não pecassem, ouviram a direção do Espírito, o alerta do Espírito, mas ainda assim desobedeceram o Espírito. E quando isso acontece, os cristãos se entristecem. Além disso, todo pecado que nós cometemos nos mostra, nós somos responsáveis. Mesmo daqueles que nós não sabíamos que era. Ninguém é culpado pelo meu pecado. Eu sou culpado. E diante de Deus, nada justifica o pecado. Absolutamente nada justifica qualquer forma de pecado. Não tem, mais aquela situação, mais isso e mais aquilo. Não existe justificativo. E quando nós estamos cientes disso, nós devemos, como cristãos, nos arrepender. Não existe justificativo para o pecado. A única resposta do cristão, quando peca, seja ele qual for, é arrependimento. Todo pecado entristece, mas talvez a maledicência, por ser tristemente muito comum e às vezes aceita, ela parece que não é tão grave assim. Quando você comete esse pecado, parece que não é tão grave. E isso torna esse pecado perigoso. Muito perigoso. Há um tempo atrás eu decidi
abrir o meu coração aqui de púlpito. E tratei de algumas situações que Pedro diz que muitas coisas que nós fazíamos, nós deveríamos ou nos envergonhamos de tê-las feito. E eu entendi que devo tratar, tanto eu como o Flávio, que pregamos aqui, porque parece que por estar aqui, quando você está aqui nesse lugar mais elevado, parece que quem está aqui não sofre com lutas e com quedas. Parece intocável. Ainda que seja importante o testemunho, e é importante, a palavra fala que o presbítero ele deve ter uma vida irrepreensível, isso não significa impecável. Nós não temos que passar o que nós não somos, justamente isso, impecáveis. Eu não tenho que passar isso. E outra razão é que a Bíblia não esconde os pecados de ninguém. A Bíblia não escondeu os pecados de Abraão. A Bíblia não escondeu os pecados de Davi. A Bíblia não escondeu os pecados de Pedro, de Paulo. Nós temos os relatos dos pecados deles descritos. É claro que eu aprendi com um irmão J.C. Ryle, quando você vai pregar, não fale nós, fale eu, porque é você que está pregando. Eu não estou avaliando nenhum tipo de pecado, a palavra de Deus não permite que nós façamos isso. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 6. Eu gostaria de ler com vocês, Romanos 6, os versículos 1 e 2. Paulo é muito claro aqui, nós não estou avaliando nenhuma forma de pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está sendo taxativo aqui. Nós que cremos em Cristo, cremos na graça, vamos permanecer? Ele fala em hipótese alguma. O permanecer significa, já que eu estou na graça, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E Paulo diz, de jeito nenhum. Cristo morreu por pecadores. A razão de Cristo ter vindo, motivado pelo amor de Deus e na ação da graça de Deus, ele veio por causa de pecadores. E nós que morremos, Paulo diz aqui, morremos para o quê? Para o pecado. Como então dizer que eu posso permanecer no pecado? Então dizer que pecar, seja o pecado que for, não tem importância, é uma distorção da graça de Deus. Não, eu estou na graça, não tem problema eu cometer esse ou aquele pecado. Com isso e diante do tema, eu me arrependi e tive que confessar o meu pecado. O tema é o triste pecado da maledicência. O que é a maledicência? Maledicência, o próprio nome diz, é falar mal, é maldizer. O irmão A.W. Pink ajuda-nos com uma definição um pouco mais completa. Maledicência é o hábito de difamar os outros pelas costas. Algo tão comum que é quase considerado normal. É contar aos outros os defeitos dos irmãos ou as falhas das irmãs, ou levar adiante notícias negativas que ficamos sabendo. Maledicência é uma ação ou um hábito de falar mal dos outros, de difamar, de caluniar, detratar, detrair, causar ou criar má fama a respeito de outra pessoa. Não é
você dizer a verdade, não é você dizer o que pensa, não é você dizer o que sente para a pessoa, mas é fazer isso quando ela não está. Ainda que eu tenha dito isso na cara dela, porque comigo é assim, eu falo na cara. E às vezes misericórdia, me vanglorio disso. Eu, Marco. Eu não tenho direito de, por ter dito para a pessoa, eu não tenho direito de agora falar para os outros. Não importa se a pessoa é um inimigo, se é a minha sogra, não que eu faça isso, minha querida sogra. É um vizinho, se bem que eu lembrei agora aqui, às vezes eu faço. Um vizinho, alguém que eu não conheço, um amigo, um familiar ou um irmão em Cristo. Não importa qual pessoa é, que nível, que grau de relacionamento eu tenho. E diante disso eu queria refletir com vocês alguns pontos. Preparando o estudo, algumas vezes eu clamei misericórdia ao Senhor. O primeiro ponto é que maledicência é pecado e nunca se justifica. Nunca é justificável. Mas é um pecadinho, né? Maledicência é um pecadinho. Você acha que pedofilia é um pecadinho? Não, não acho. Você acha que adoradores, aqueles que adoram imagens e se prostram diante de imagens para adorá-las, isso não é um pecado pequeno? Você acha que a ideia, por exemplo, a proposta dos transgêneros, de que crianças não nascem nem meninos nem meninas, isso não é pecadinho? Homossexualismo não é um pecadinho. A corrupção, que está hoje é talvez o que nós mais falemos, não é um pecadinho, né? As consequências para elas, para a corrupção, nós nem conseguimos medir. E o enriquecimento ilícito também não é. Nada disso é pecadinho, são pecados sérios. Será que a gente pode fazer essa distinção? Mas a gente faz. Onde está essa lista? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Paulo está dizendo: não erreis, nem os devassos, como os pedófilos, nem os idólatras, os que adoram imagens, nem os adúlteros, imoralidade sexual, nem os efeminados, homossexuais, nem os sodomitas que praticam atos sexuais ou ações contrárias à palavra de Deus, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, todos esses são pecados, nem os maldizentes, nem os maledicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Maledicentes são pessoas que falam mal dos outros, difamam, detratam, maldizem, criam má fama dos outros. Aqui, essa lista está estabelecida de acordo com a gravidade? Não, porque se nós pensássemos assim, nós teríamos que mudar a sequência. Alguma dúvida de que a lista aqui é de pecados? Alguma dúvida de que essa lista está tratando de pecados? Não. Alguma dúvida de que maledicência é pecado? Não. Alguma dúvida de que o pecado da maledicência está entre adultério, idolatria, homossexualismo, bebedice? Não. É o que o texto está dizendo. Mas aí o Marcos Salles vai se justificar, ele vai dizer assim: você não sabe o que fizeram comigo. Você não tem ideia do que fizeram comigo. Para eu justificar a minha maledicência. Você não sabe o que o irmão disse de você? Não sabe o que ele disse de mim? O que o meu irmão em Cristo falou de mim? Ou o que a minha esposa? Ou da traição, não sabe como eles me traíram? Você não sabe que o meu nome foi maculado?
Você não sabe que a minha reputação foi manchada. A sua reputação. A sua reputação, Marcos Salles. É verdade, eu não sei o que fizeram com você. Comigo eu achava que era grave. E eu já usei essa frase. Mas aí eu ouvi Pedro falando do meu Senhor. O que ele diz em 1 Pedro, capítulo 12, capítulo 2, versículos 19 a 23. É louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Como é que se suporta? Nós vamos ver como Jesus suportou. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado onde? Em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você foi injustiçado. Marcos Salles, você foi injustiçado. Você foi caluniado. Isso lhe dá o direito de maldizer. Você tem certeza que você foi injustiçado? De acordo com quem? Qual o parâmetro? Será que você conhece toda a realidade? Você conhece o outro lado? Ainda que tenha certeza, Pedro está dizendo, suporte as aflições, sofrendo injustamente, suporte as aflições. Mas como Pedro, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo. Jamais haverá injustiça maior com aquela que foi cometida contra o Senhor. E se você crê em Cristo, você sabe do que eu estou falando. E se você crê em Cristo, quando você se justifica falando mal de alguém, você sabe que deve se arrepender. Mas como Jesus, que é Deus, agiu quando ele foi cuspido, quando ele foi açoitado, quando ele foi crucificado injustamente, como ele agiu? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus não falou nada. Ele era o único. Isaías 53, os versículos 3, 5 e 7. O contexto, por causa do nosso tempo, nós vamos ler esses textos. Está descrevendo Jesus. Jesus, entre parênteses aí, porque ele não está relatado, Jesus aí, mas Isaías está falando dele. Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele se entregou
para aquele que julga justamente. Você está dizendo que nós devemos aceitar a injustiça? Em hipótese alguma. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e têm sede de justiça, mas quem a faz não somos nós. Eu não devo aceitar, mas eu devo agir como o Senhor, que quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Ele ficava quieto. Só isso já bastava. Mas além disso, o que o Senhor Jesus pediu ao Pai em relação àqueles que cometeram a maior injustiça que já existiu aqui? Vamos ouvir o que Jesus fez e disse, Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira ou Gólgota, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Ele não somente não falou, mas pediu perdão por eles. Jesus, que é Deus em carne, sem nunca ter cometido um único pecado, é crucificado e morto injustamente. E ainda assim, pede que Deus perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Mesmo eles lançando sortes sobre as suas vestes. Se você e eu cremos em Cristo, você sabe o que eu estou falando. Quem não crê não está entendendo nada. Marcos Salles. Quem é você para maldizer quem quer que seja? Você é perfeito? E essa pergunta é boa. Você nunca foi injusto? Será que você nunca foi injusto? Você não diz que crê na soberania? Eu digo que creio na soberania de Deus, que Ele governa todos os detalhes. Deus não sabia o que ia acontecer? Deus não está no controle? Pai, perdoa a minha maledicência, me dê por sua graça vitória plena sobre esse pecado. É diante dessas verdades, irmãos, que esse pecado é triste, que nós devemos clamar misericórdia e não querer nos justificar. Você entende que maledicência ela não se justifica? Se eu maldisser alguém que me traiu, que me difamou, que criou uma má fama ao meu respeito, eu estou simplesmente fazendo a mesma coisa. Como que você reage ao ouvir isso? Eu não tenho como reagir, a não ser clamar misericórdia. A dizer: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Outra coisa, maldizente sem arrependimento não é cristão. Um imoral sem arrependimento não é cristão, assim como um avarento, assim como um idólatra, um alcoólatra, um ladrão. Um pecador que não se arrepende, confrontado pela palavra, mostrando que a ação dele é pecado, e ele diz: não, eu vou continuar fazendo isso, não importa, esse não crê no Evangelho. Quem vive nessas práticas, sabendo que são pecados contra Deus, e mesmo assim as comete, sem nunca se arrepender, são ímpios, não creram em Cristo. O que isso tem a ver com a maledicência? 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 11. E aqui então é pior, porque nós, como cristãos, eu como cristão, quando compactuo com isso,
Estou causando muito ruim para a igreja de Cristo. 1 Coríntios 5, 9 e 11, Paulo está falando para cristãos: eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Mas olha quem são o que ele está dizendo. As pessoas que ele está dizendo. Com isso eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem avarentos, aos ladrões, aos idólatras deste mundo. Se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. Então você não pode, não é que você não deva estar com alguém que não crê, um ímpio. Porque como é que você vai falar de Cristo para ele? Como é que você vai manifestar Cristo para ele? Mas de quem que está falando, Paulo? Mas agora eu lhes escrevo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, maldizente, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Alguns irmãos não deveriam ter comido comigo essa semana. Você quer dizer que um cristão não esteja sujeito a cometer pecados como esse? É claro que não. Nós estamos sujeitos. E tristemente nós pecamos. O que fazer nesse caso? Se eu, em uma conversa com vocês, pecar, vocês devem, Marco, dar licença. É exatamente isso. O que fazer diante disso? É o terceiro ponto. Um genuíno cristão, ele se arrepende, pede perdão e é perdoado. Aliás, já foi perdoado lá na cruz. Totalmente perdoado. Um genuíno cristão se arrepende e pede perdão ao Pai e, nesse caso, àquele de quem nós falamos mal. Lembra de Davi? Ele cometeu pecados tão graves quanto a maledicência. Adultério, mentira, assassinato. Mas como ele era um crente genuíno, ele se arrependia. O que é o arrependimento? Salmo 32, versículos 3 a 5. Aqui é Davi confessando os seus pecados. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele não estava bem, ele estava muito mal. Pois de dia e de noite a tua mão, a mão de Deus, pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. A mão de Deus pesava sobre ele porque ele havia pecado. Por que ele fazia isso? Por amor. Porque se não amasse, deixava viver daquele jeito. Mas por amor, a mão de Deus, que é amor, pesava, para conduzi-lo ao arrependimento. E pela graça o que acontece? Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso é maravilhoso. Que diferença há entre a minha maledicência e o seu pecado e o pecado de Davi? É claro que as consequências podem ser muito mais sérias de acordo com os pecados. Deixa eu me dar um exemplo de como as consequências de determinados pecados podem ser sérias. Se eu caluniar um irmão e mais pessoas passarem a notícia e esse irmão souber e passar por um sofrimento, isso é muito mal. Eu não falei de adultério, eu falei de matar ninguém.
Se eu difamar um irmão, eu não matei ele, eu não roubei, eu falei mal. E aquilo chegar no coração, no ouvido dele, vai entristecê-lo, e as consequências para isso, só você e eu conseguimos medi-las. Essa semana a mão do Senhor pesava sobre mim. E eu sei que nada justificaria agir de outra forma, senão dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Cristãos creem na misericórdia. Cristãos citam Davi. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é muito maior que o meu pecado. Não é justificar. É saber que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Por que será? Porque nós precisamos delas. Todas as manhãs, eu e vocês, estou falando para cristãos, precisamos das misericórdias dele. Porque sabe o que aconteceria conosco? Sem as misericórdias dele, nós seríamos fulminados. Justamente. Os cristãos jamais deveriam justificar os seus pecados, mas muitas vezes eu tento. Por que eu tento? Porque eu sou orgulhoso. Orgulho. Porque eu sou cheio de justiça própria. Vocês não podem saber quem eu sou. Porque, ainda que como cristãos, nós temos um coração que é enganoso. Mas o mais fascinante é que, apesar de nós, o Senhor nos perdoa sempre. 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 Eu e vocês não, mas Ele nos perdoa sempre. Às vezes nós queremos dar limites. Eu pensei em algo, irmãos. Não estabeleça limites para o perdão de Deus, você vai rompê-los. Não estabeleça limite para o perdão de Deus, você vai extrapolá-los. O quarto ponto, busque o Senhor para não pecar mais. É possível? É claro que é. É claro que é. A vitória sobre quaisquer pecados só vem pelo poder de Cristo e do nosso andar com Ele. Já conversei com irmãos que lutam contra bebida, drogas, pornografia. Já conversei com alguns. E quando eu digo para esses irmãos, continue clamando, eu estou falando de mim também. A vitória vem por andar em Cristo, comunhão com o Senhor. Ninguém vence genuinamente pecado na força do braço, na carne. E se vencer, não vale nada. Esses pecados são obras da carne, vícios, obras da carne. Maledicência que reflete discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Gálatas diz, obra da carne. E para vencer a carne, só o Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Nós
Alguns de nós, eu conheço esse texto aqui de cor. Grande coisa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram, a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Como é que eu venço esse pecado andando em Espírito? Quanto mais dele, mais do poder dele. Como é que nós andamos em Espírito? Quantas vezes nós já dissemos? Os meios da graça, a palavra, a oração, a igreja, a reunião dos cristãos. Lendo a palavra porque o Senhor nos corrige, orando a Ele sem cessar, quando nós pecamos, tem misericórdia, Senhor, e não permita que isso aconteça mais. Uma vez só? Não, sem cessar. Com os irmãos, onde a gente confessa, perdoa e é perdoado. Às vezes a gente pede perdão para alguns irmãos que a gente já sabe que vai ser perdoado. Isso é a graça. Quanto tempo vai durar essa luta? Toda essa vida. Toda essa vida. Descanso pleno só na glória. Nós já estamos pela fé assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ninguém nos tira de lá. Mas enquanto nós estamos nessa realidade, nós passamos por lutas. E Paulo vai dizer aqui o Espírito militando contra a carne, um se opondo ao outro. Sempre nós vamos estar nessa vida, no processo de levar o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós, nesses corpos mortais. Às vezes, tristemente, nós tropeçamos. O que fazer? Senhor, me perdoa. Senhor, me capacita a recomeçar. E Ele faz isso. Quantas vezes? Quantas necessárias? 490 não é um número, é quantas necessárias. Isso aqui eu coloquei como eu sei que alguns aqui já falaram mal de mim. Sem hipocrisia, estão perdoados. Não precisa me pedir perdão. Eu não estou pensando em ninguém especificamente. Se em Cristo nós andarmos em Espírito, o que vai acontecer em relação à maledicência para nós terminarmos? Se em Cristo nós andarmos em Espírito, o que vai acontecer em relação a esse pecado da maledicência? Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Jesus disse isso. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias e invejas, despojando-vos de toda sorte de maledicência. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Em Cristo, isso é possível. E esse texto de Tiago? Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Isso é verdade. Por quê? Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se a boca não produzir nada, foi porque o coração foi tratado. Mas isso é impossível, fora de Cristo.
fora daqueles que não creram no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é que eu e vocês somos pecadores. E nós não podemos mudar isso. Não adianta eu tentar parar de falar mal dos outros, por exemplo. Não adianta eu tentar parar de pecar, porque eu não posso. Mas Deus amou pecadores como eu e como vocês. E de tal maneira Ele fez isso que Ele deu o seu Filho Jesus, por amor e de graça. Todos aqueles que o recebem, que arrependendo-se de seus pecados e creem no que Ele fez, são salvos pela graça. E ainda que cometam pecados, jamais deixarão de ser salvos. Esse é o Evangelho. Você creu no Evangelho? Você tem certeza do Evangelho? Você tem certeza do que Cristo fez por você? Houve um momento na sua vida que você o recebeu. Se você crê, então, o que nós podemos tratar? Hoje nós vamos ter ceia. Você falou de alguém? Peça perdão ao Pai. E, se possível, vá até a pessoa. Peça perdão, sem nenhuma justificativa. Caluniaram você? Perdoe. Ore por essa pessoa. Exalte o Senhor, se for um irmão em Cristo. Exalte o Senhor dizendo que aquela pessoa que maldisse você tem do que Deus já trabalhou na vida dela. Bendiga esta pessoa. E busque ao Senhor. Ele concede vitória. Só Ele.